Hoje eu vou falar do segredo das pessoas 100% confiantes. Eu sei que você vê algumas pessoas que exuberam confiança. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente constrói uma pessoa 100% confiante. Não aquela confiança de aparência, que dura pouco e depende do ambiente, mas aquela que permanece confiante, que sustenta decisões difíceis e que não desaparece quando alguém critica ou quando as coisas saem do controle. Porque se você parar para observar com mais atenção, você vai perceber que existem pessoas que não fazem esforço para parecer confiantes, elas simplesmente são. Elas não entram tentando provar nada, elas não ficam buscando aprovação o tempo todo, e mesmo assim, elas acabam sendo respeitadas, ouvidas, lembradas. E isso não tem nada a ver com sorte, nem com personalidade privilegiada, tem a ver com construção. E é aqui que eu vou explicar isso. Meu nome é Bruno Gimenez, eu já me senti inseguro em vários momentos da minha vida, já duvidei das minhas decisões, das minhas capacidades, já me comparei tanto com as outras pessoas e já travei em situações que hoje parecem simples, mas não eram lá atrás, né? E quando eu comecei a estudar comportamento humano junto com espiritualidade, missão de vida e energia, uma coisa começou a ficar muito clara: confiança não aparece antes da ação. Ela é uma consequência de um conjunto de decisões que você repete até aquilo que vira o que é a confiança, que é quem você é. Depois de anos ajudando pessoas, escrevendo livros, vivendo isso na prática, eu entendi que existe uma base muito específica por trás de alguém que realmente confia em si mesmo. E é isso que eu faço aqui todos os dias, te ajudar a mudar de vida de forma concreta, aplicável, sem fantasia. Se você olhar com honestidade para a sua própria vida, você vai perceber de forma escancarada que a falta de confiança não aparece do nada. Ela é construída também. Só que é o contrário, gente. Pequenas decisões que você evita, promessas que você faz e não cumpre, momentos em que você sabe o que você deveria fazer, mas escolhe recuar, tudo isso vai formando um histórico interno. E esse histórico pesa, porque a sua mente registra padrões. E ela começa a entender que você é baseado no que você faz repetidamente. Então, quando alguém diz que não confia em si, na maioria das vezes, não é porque não tem capacidade, é porque já criou evidência suficiente de que não sustenta o que começa. E esse é o primeiro ponto. E é o ponto mais importante, talvez. Pessoas confiantes assumem a própria vida em um nível que a maioria evita. Elas não ficam esperando sentir segurança para agir. Elas entendem que a segurança vem depois do movimento. Elas entendem que a segurança vem depois do movimento. Isso muda completamente a dinâmica interna. Porque no momento em que você para de negociar tanto consigo mesmo, algo começa a se organizar. Você não precisa ter todas as respostas, mas começa a confiar que consegue lidar com o que quer viver e com o que quer ver. Qualquer coisa que vier, você está firme. Existe uma diferença muito grande entre querer e controle e desenvolver capacidade. Tem muita gente que quer controle, que busca controle, mas trava. Quem desenvolve capacidade avança. Confiança cresce exatamente nesse espaço. Eu sempre digo, a disciplina é a democracia do sucesso, onde pessoas normais se tornam sucessionais. Está chegando aqui no canal, tem algumas frases que eu falo sempre. A disciplina aqui não é algo rígido, não é sobre viver preso a regras, é sobre consistência mínima. É sobre fazer o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Mesmo quando não dá vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque cada vez que você cumpre algo que você disse que faria, você fortalece uma relação interna e essa relação é a base da confiança. Sem isso, qualquer técnica vira maquiagem. Outro ponto que pesa muito mais do que as pessoas imaginam é a coerência, viu? Eu gosto dessa palavra. Você pode até ter boas intenções. Você pode estudar, você pode entender o que precisa fazer. Só que se a sua prática não acompanha a sua mente, seus atos, o teu ser percebe. E não adianta se convencer com palavrinhas bonitas que a gente fica usando, sabe? Existe um conflito silencioso que começa a crescer quando você fala uma coisa e faz outra. Você põe tudo a desmoronar. Aos poucos você vai perdendo força. Não é porque alguém tirou isso de você, mas porque você mesmo começou a duvidar da sua capacidade de sustentar a decisão. Agora, quando você começa a alinhar, mesmo em pequenas coisas, a sensação muda. Não é uma sensação explosiva, é uma virada instantânea. Não é isso. É muito mais sutil. Só que é firme, é consistente. Você começa a se respeitar. Isso tem um impacto direto na forma como você se posiciona no mundo. Porque confiança não é só um sentimento interno. Ela aparece no comportamento, ela está na forma como você fala, ela está no tempo que você leva para tomar uma decisão. Pessoas confiantes não são as que não sentem medo. São aquelas que não ficam paralisadas pelo medo. Elas reconhecem, elas sentem, só que elas seguem.
E isso tem muito mais, mas muito mais a ver com a prática do que com a característica da personalidade, tu entende? E tem um ponto que a maior parte das pessoas ignora. E eu vou te dizer que ele é decisivo. Direção. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer dúvida cresce muito mais. Essa clareza de direção para onde você vai, ela é fundamental, porque daí qualquer opinião externa pesa mais do que deveria. Você fica oscilando o tempo inteiro porque você não tem um eixo. No consultório eu aprendi isso. As pessoas que mais sofrem são pessoas que não sabem da missão delas. As pessoas mais suscetíveis a críticas são essas pessoas. E não precisa ser algo muito grandioso, não. Tá? Não precisa ter tudo resolvido. Só que precisa existir um mínimo de clareza sobre o que você faz e sobre o que faz sentido para você. Porque quando existe direção, mesmo que ainda incompleta, você começa a caminhar com mais firmeza. No estudo sobre missão de vida, fica claro que quando a pessoa se afasta do que faz sentido internamente, a energia cai, a motivação oscila e a insegurança aumenta. Não é nada místico, não é nada distante, é bem prático. Quando você está fazendo algo que não acredita, que não vê valor, a sua energia naturalmente diminui. Isso tem a ver com verdade e integridade. E com menos energia, a sua capacidade de ação também diminui. E aí você começa a se ver como alguém que não consegue avançar. Só que muitas vezes o problema não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Aí vem outro ponto crítico, tá? Na forma como você lida com o erro. Porque o erro vai acontecer, não existe construção de confiança sem erro. Só que existe uma diferença enorme entre errar e se destruir por causa disso. Muita gente entra num ciclo onde cada erro vira prova de incapacidade. A pessoa revisita aquilo várias e várias vezes, se critica, se diminui. E com o tempo começa a evitar situações onde poderia crescer, porque ela vê ali a possibilidade de erro, ela sabe que ela vai entrar naquele ciclo vicioso de autopunição. Aí a vida fica pequena no campo da evolução pessoal, no campo da evolução profissional, porque já foi mostrado que a autopunição constante, ela bloqueia qualquer avanço em qualquer área. Se você não cria um ambiente interno minimamente saudável, não existe espaço para a confiança crescer. Você precisa se tratar como alguém que está em desenvolvimento. Isso não significa passar a mão na cabeça o tempo inteiro. Isso significa ajustar rápido e seguir. Quanto mais tempo você fica preso no erro, menos energia sobra para construir algo novo. E esse é um elemento importante que muita gente negligencia completamente: energia. O seu estado físico, mental, emocional influencia diretamente a sua percepção sobre si mesmo. Quando você está cansado, sobrecarregado, mal alimentado, mal dormido, sua capacidade de lidar com pressão diminui, sua tolerância diminui muito, a sua clareza diminui muito. As maiores cagadas que eu fiz da minha vida, minha energia estava baixa. E aí você começa a perceber como alguém mais inseguro dá problema, dá tilt. Só que não necessariamente é um problema estrutural, alguma coisa que aconteceu uma vez ou outra, tem como resolver. É uma questão de gestão básica. No estudo das fontes de energia, fatores como sono, alimentação, ambiente, respiração, conexão emocional, elas influenciam diretamente o seu estado interno. Quando você organiza esse mínimo, sua base melhora, e com uma base melhor, suas decisões também melhoram, sua postura muda, sem esforço exagerado. Porque a sua presença muda, o seu brilho nos olhos muda, isso impacta diretamente na forma como você percebe e na forma como você é percebido. O universo não ouve vozes, nem fala língua, ele responde à sua vibração. Então, talvez a parte mais importante disso tudo, você não precisa virar outra pessoa para se tornar alguém mais confiante. Você já tem dentro de você partes que funcionam. Só que ao longo do tempo essas partes foram sendo abafadas por experiências, por medos, por críticas, por comparações, e você foi se ajustando para caber em situações, para evitar desconforto, para não errar. Só que esse ajuste, adivinha? É um ajuste que é constante e ele vai diminuindo a sua expressão. Então chega um momento em que você começa a viver abaixo do que você poderia. Não por falta de capacidade, mas por hábito. Você se tornou um bonsai, aquela árvore enorme atrofiada nas raízes. E esse é um ponto extremamente delicado, porque se você se acostuma a jogar pequeno, você começa a achar que aquilo é normal, só que existe uma parte sua que não aceita isso completamente. Essa parte é importante. Eu vou te falar uma frase que eu aprendi do Wallace de Waters: o pecado é se contentar com pouco. O pecado é ficar satisfeito com pouco, sabe? E aceitar que a vida pode ser medíocre. Quando você aceita que a vida pode ser medíocre, aí você está cometendo um pecado. A confiança cresce quando você começa a agir mais próximo do que sabe que pode ser e menos próximo do que você se acostumou a ser. Forte isso, né? E eu vou te falar, isso não acontece num único momento. Vai sendo construído nas decisões pequenas. Acabei de falar aqui antes de começar a gravar o vídeo, tem que ter governança sobre as coisas. Estava conversando aqui em reunião interna no grupo, né? Governança, ficar próximo, olhando. Coisinhas pequenas. Nos movimentos que ninguém vê, sabe? Nas escolhas que parecem simples, só que elas se acumulam. Então faz o seguinte, escolhe uma coisa que você vem adiando. Não precisa ser algo grande, algo que você sabe que você deveria fazer, mas vem empurrando. Sem esperar o cenário perfeito, atua, age.
sem esperar vontade, sem esperar segurança. Faz com o que você tem agora, capricha fazer o melhor com o que você tem. Porque a confiança não aparece antes, ela aparece depois que você começa. Bate no peito comigo e repete. Eu honro a presença divina em mim e o todo que é maior que tudo. Vem, 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 vem. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. A vida é fácil, a vida é simples. A vida é leve, a vida é fácil, a vida é simples, a vida é leve. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Está feito. E coisa boa, você gostou dessa prática? Comenta aqui embaixo. É novo no canal? Escreve seu novo. Qualquer coisa que você precisar está em luzdaserra.com.br/casa, incluindo a lista aqui de preferencial para você ter acesso ao meu mais novo livro que está chegando aí. Tá bom? luzdaserra.com.br/casa. Desejo a você um ótimo dia. Comente aqui se você é novo ou nova no canal, eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!